Olá, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Eu estou aqui neste momento para falar da palavra de Deus na tua vida. Quero compartilhar contigo uma palavra de Deus, a palavra do Senhor sobre a tua vida. Neste momento em que você te encontra, neste exato momento em que você está, eu não sei em que momento você te encontra, se é no momento da meditação em que você está com teu Deus, eu não sei em que período você te encontra, mas eu quero neste exato momento compartilhar contigo uma fé, a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Eu quero falar da história de um homem chamado Jó. Um homem que a Bíblia narra de que possuía muitas riquezas, mas ao decorrer da história narra a Bíblia Sagrada de que certo dia Satanás, ou seja, Deus pergunta a Satanás que estava a rodear a terra, e aí Deus pergunta para ele, de onde vem? E Satanás responde que vim da terra rodear por ela, passear por ela. A Bíblia narra de que o Senhor perguntou, viste tu, meu servo Jó, um homem temente a mim, que se desvia do mal? E aí a Bíblia narra de que Satanás, nessa conversa, ele diz a Deus, ele só te busca, ou ele só teme a ti por causa dos bens que você o cercaste. Mas se pegares ou se tirar os bens que estão na sua vida, vê lá se ele não blasfeme contra ti. Aí a Bíblia narra de que o Senhor faz um negócio com Satanás, ele negocia no céu um contrato de poder ir tirar os bens de Jó. A Bíblia narra de que veio uma grande tribulação na vida de Jó. Mas quando você olha para essa história bíblica, o que chama a atenção é que a Bíblia narra de que no decorrer da história, Jó perde as suas riquezas, Jó perde os seus filhos, e aí a Bíblia narra de que em tudo isso, Jó não blasfemou a Deus, mas adorou ao Senhor e declarou dizendo, o meu Redentor vive. Quando você olha para essa história da vida de Jó, você percebe de que Jó é alguém temente a Deus. Deus se orgulha de Jó. Deus sente um orgulho de ter um filho na terra que se desvia do mal. Ou eu vim te dizer nesse momento, seja alguém como Jó, seja alguém como Jó, que lá no céu Deus se gaba diante de Satanás em dizer, o meu servo se desvia do mal, oh my God. Eu vim te dizer que se tu se desviares do mal, Deus que está no céu se orgulha. Aí está uma lição para você aprender nesse exato momento. Quando nós nos desviamos do mal, há um orgulho da parte de Deus em poder apresentar a Satanás de que ainda assim existem homens e mulheres que não se dobram diante de ti. Eu vim te dizer que não negocie a tua fé, não venda-te por qualquer coisa dessa terra. Persista nesta caminhada, continue a buscar a Deus nessa intensidade, desvie-se cada dia mais do mal, desvie-se cada dia mais de toda a tragédia do mal desta humanidade, e Deus lá no céu saberá orgulhar-se diante de Satanás e mostrar de que ainda há pessoas que não se desviam. Quando você olha para esse texto bíblico, chama algo muito precioso no meu coração. Deus está a conversar com Satanás, Deus está a dizer assim, tu viste o meu servo Jó, um homem temente a mim, que se desvia do mal. Em outras palavras, Deus estava a dizer, enquanto tu se desviaste no céu que não tem pecado, ele na terra que tem pecado, ele não se desvia. Oh my God. Eu estou a te dizer assim, Jó é alguém que nos dá uma lição de vida. Deus estava a dizer, no céu não tem pecado e tu se desviaste, mas na terra que tem pecado, ele se desvia do pecado. Oh, aleluia. Eu vim te dizer que ainda assim nós temos a graça de permanecermos fiéis diante de Cristo. Então leve uma vida como de Jó, caminhe como Jó, um homem que vive numa terra pecaminosa. O Senhor está a dizer que ele se desvia do mal. Aleluia. Mas o que eu quero falar contigo não é isso. O que eu quero te injetar não é isso. Eu ainda estou a apanhar uma balança, estou a apanhar balança para poder te injetar na fé.
Mas o que eu quero compartilhar contigo nesta história de Jó, eu quero compartilhar contigo no episódio que acontece na desgraça de Jó, e Jó ainda assim tem a capacidade de dobrar-se diante de Deus para adorar. Eu vim te dizer nesse momento, eu quero começar a te dar essas palavras de fé. Jó é um homem que tinha muitas riquezas. Narra a Bíblia de que no Oriente não houve homem com tantas riquezas como de Jó. E aí você percebe na história bíblica de que com tudo isso, Jó adorou a Deus. Oh, aleluia! E quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já adorou a Deus nas tribulações? Ou quantas vezes você já dobrou teu joelho, mesmo com essa tribulação adoraste a Deus? Mas narra a Bíblia Sagrada de que de tudo quanto acontecera na vida de Jó, ele dobrou seu joelho e adorou a Deus. Então você aprende com Jó de que a nossa intimidade com Deus não é por causa do que temos, mas é por causa do que somos. Então você aprende com Jó de que a integridade com Deus não é por causa das riquezas que temos aqui, é por causa do que nós somos. Porque aqui você percebe de que o caráter de Jó é que permanece e as riquezas de Jó é que desaparecem. Então se você tem um caráter diante de Deus, deixa que esse caráter permaneça e as tuas riquezas desapareçam. Quando você tem um caráter diante do Todo-Poderoso, não importa as tribulações, não importa as angústias na tua vida, mas se você tem esse caráter, preservas esse caráter vai te fazer glorificar a Deus, esse caráter vai te fazer adorar a Deus numa dimensão. As tribulações não podem ser motivo para você abandonar a fé, a falta de dinheiro não pode ser motivo para você abandonar a Deus. Eu vim te dizer de que abandonar a Deus por causa da falta do dinheiro é uma pouca fé, é a falta de não crer em Deus. Aleluia. Então você aí percebe de que Jó, ele adora a Deus, não por causa do que ele tem. Ele adora a Deus por causa do seu caráter, por causa da sua integridade. Era um homem íntegro diante de Deus. Então Jó nos ensina de que adorar a Deus não é só quando nós temos. Adoramos a Deus mesmo não tendo. Jó nos ensina de que mesmo tendo óbito, nós adoramos a Deus. E a palavra forte de Jó é que quando ele expressa dizendo: não eu vim do ventre da minha mãe, e não eu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Aí você percebe de que Jó não está a culpar nem Satanás, não está a culpar nenhuma hoste maligna. Ele está a pôr a pena em causa de que se Deus é comigo, tudo que sobrevier sobre a minha vida, tudo que estiver ao meu redor, à minha volta, a causa fundamental que eu tenho que pôr é Deus. Então eu vim te encorajar. Tem momento em que você não procura questionar as coisas, adore simplesmente a Deus, porque no meio da adoração, da aflição, Deus ainda tem um escape para ti, independentemente das circunstâncias que você está a passar. Eu vim te dizer nesse momento, o Deus de Jó é o mesmo Deus que está contigo, o Deus que fez com que Jó saísse daquela tribulação e Jó vivesse uma outra história. É o mesmo Deus da tua vida. Não negocia a tua fé por causa dos bens que estão à tua volta. Não negocia a tua fé por causa dos filhos que estão em tua volta. Não negocia a fé por causa dos carros que estão em tua volta, mas preserva o teu caráter, mesmo não tendo, adore a Deus. Tendo como não tendo, eu vim te convidar a adorar a Deus. Nós servimos um Deus, mesmo não tendo, nós podemos adorar a Deus. E Paulo escreveu dizendo: eu sei, eu aprendi na fartura como na necessidade. Em tudo isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba de que as coisas materiais não podem ser motivo maior para adorarmos a Deus, mas Deus deve ser um motivo maior para nós adorarmos. Então, caminhe com Deus. Eu vim falar de que o caráter na tua vida vale mais do que as tuas riquezas. O teu caráter vai conquistar as tuas riquezas, mas as tuas riquezas jamais conquistarão o teu caráter.
Oh, aleluia. Eu vim dizer para alguém que está me ouvindo desse lado, o teu caráter vai conquistar as riquezas. E você percebe na história de Jó, na Bíblia Sagrada, a partir dos capítulos 42, que no culminar da história de Jó, a Bíblia narra de que Jó teve mais filhos e mais bonita daquela época, mais riquezas que ele teve. Eu vim te dizer de que se você permanecer nessa tua coragem, nessa tua fé, grandes coisas estão por vir. Oh, aleluia. Coisas melhor Deus preservou. Isso que está a passar, esta tribulação que você está a passar, é apenas um momento para preparar uma grande vida que está por vir. Oh, aquilo que saiu hoje, Deus tem o melhor que está por vir. Então acredite nisto, que preservando o teu caráter, Deus fará com que grandes coisas venham por tua vida. Deus fará com que grandes coisas aconteçam na tua vida. Então acredite nisto. Creia na palavra de Cristo, acredite nas promessas de Deus. Então com Jó eu aprendo de que quando fazemos permanecer o nosso caráter, as coisas de Deus são conquistadas. Mas quando nós temos as coisas sem o caráter, nós perdemos tudo. Oh, Jó perdeu as coisas, mas não perdeu Deus. Perdendo Deus é perder tudo, mas perdendo tudo, não perdendo Deus, é conquistando tudo. Eu vim te dizer nesse momento que se você saber lidar com as coisas da vida, em adorar a Deus, não importando as circunstâncias, você não está a perder nada nesta terra. Adorar a Deus é a única coisa que nos leva num outro lado da história da nossa vida. Então sede como Jó. Eu luto cada dia mais para ter a fé de Jó. Jó, um homem rico perdendo tudo, mas ainda assim tem coragem de dobrar o joelho. Oh, eu vim te fazer recordar qual é o dia que você dormiu à fome e você ainda teve coragem de dobrar o joelho. Eu vim te desafiar de que se naquele dia que você dormiu à fome e ainda tiveste a coragem de adorar a Deus, oh, você tem um caráter, você tem uma fé de caráter. Por isso, continue nesta fé, continue neste caráter de que o teu Deus não é apenas um Deus que dá, Ele também é um Deus que tira, e Ele tirando é um Deus que acrescenta. Eu vim te dizer de que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Deus subtraiu de Jó, oh my God, mas Ele acrescentou no culminar da história. Oh, a matemática de Deus sempre é diferente da nossa matemática. Para os homens naquela época, quando viram de que Jó tudo saiu dele, ou acabou a vida de Jó, Jó não tem mais nenhuma saída, Jó não tem mais nenhuma entrada, mas Deus está a dizer, oh, a lógica humana para Jó já não tem mais nenhuma coisa, já não tem mais nenhum acréscimo, para Jó tudo terminou. Mas Deus estava a dizer para eles, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos melhor do que os meus, do que os vossos. Então caminhe no caminho melhor de Deus. E Jó achou um caminho melhor de Deus, que é o caminho de adorar a Deus. Não importa o que você está passando, o que importa é o que Deus tem para ti. Por isso acredite no que Deus tem a teu respeito, acredite no que Deus tem à tua volta, em nome